Meu pai quebrou. Quebrou e tinha que ir para os Estados Unidos de qualquer forma. O mundo tem uma infinitude de complexidades e de fatos. E é legal você falar desse negócio de você gostar de contar a história, porque eu acredito que por muitos anos você foi um leitor de histórias, né? Porque na Também. magistratura você tem que ler a história do que tá acontecendo Você não é de escrever a história, né? Cara, você botou o dedo no ponto certo. Você escuta a história de todo mundo, né? Escuta e aí redesenha ela, né? É. E você sabe, eu tô lendo um livro do Jordan Peterson, que é We Who Wrestle with God. Nós que estamos constantemente brigando com Deus. E uma das coisas que ele fala, que ele escreve no início do livro, ele escreve assim: o mundo tem uma infinitude de complexidades e o jeito que o ser humano tem de fazer sentido dessa quantidade, que é um overload de informação que te sobrecarrega, é sintetizar em histórias. E o poder das histórias é uma coisa incrível, porque tem histórias que passaram por civilizações que caíram e guerras assim, elas perduram quase que forever. Porque elas sintetizam verdades e fazem você conseguir ter foco e sentido do mundo. Enquanto se você só adota uma postura pós-moderna, desconstrutiva das coisas, onde você não está valorizando, você está só, não, cada elemento existe, tem igual valor, etc. Você se perde. Porque você não consegue fazer sentido de tantos componentes individuais não sintetizados dentro de uma história. Então, que a coisa mais poderosa que existe no mundo é a história. Eu concordo. E aí, tô super animado pra ouvir a sua, cara. A história tem capacidade de ligar pontos, né? Que senão fica só informações soltas, né? Eu gosto muito disso. Cara, minha história, acho que ela tem que dar um livro logo, sabe? Hoje eu tô morando nos Estados Unidos, que é um sonho bem antigo. Eu sonho em morar nos Estados Unidos desde os anos 2000, quando uma tia minha se mudou pra lá, e aí eu ouvi dizer sobre os Estados Unidos, que até então, imagina, morando aqui no interior do Paraná, cidadezinha pequenininha, eu não tinha essa perspectiva nenhuma. Não sou de família rica, então nunca tive o desejo de ir pra Disney, nada disso fazia parte da minha rotina. E quando essa tia me mudou pra lá e me mandou uma revista, me mandou alguns presentes, me acendeu no alerta dos Estados Unidos. Isso poderia ser legal. Isso ficou na minha cabeça. Depois de uns 4 anos, mais ou menos, uns 4 anos, anos 2004, meu pai tinha um mercado. Meu pai quebrou. Quebrou e tinha que ir para os Estados Unidos de qualquer forma. A irmã dele já estava lá e viu a oportunidade de se reerguer nos Estados Unidos. Tentou tirar o visto. Nós fomos todos tentar tirar o visto com a história de que iríamos para Disney e, obviamente, não conseguiu o visto. E aí ele se viu numa situação de que ele tinha que fazer alguma coisa, porque ele estava quebrado, ele estava com o nome sujo, ele não suportaria isso. E a única possibilidade que ele encontrou foi de ir embora para os Estados Unidos pelo México. Isso há 20 e poucos anos atrás. Era uma outra realidade. E assim ele fez. Ele chegou para mim, falou assim, olha, Dar, nós vamos para os Estados Unidos, vamos pelo México. Eu, apesar de sonhar morar nos Estados Unidos, não era aquela situação que eu queria viver. Isso eu estava com 16 anos. E eu falei, não, eu não vou. Deitei a conversa. Eu já estava namorando a Carol, que é minha esposa, minha primeira namorada, inclusive. Eu já tinha o desejo de fazer o curso de arquitetura. Então, assim, na minha cabeça já estava desenhado o que seria a minha vida e aquilo seria uma interrupção muito grande. E eu briguei e falei, não, eu não vou. Meu pai acabou indo, naquele momento, sozinho pelo México. E 3 meses depois, minha mãe e minha irmã também foram. E eu fiquei sozinho no Brasil nesse período. Então, dos meus 16 anos para 17 até os 20 ou 21, depois de 4 anos foi que eu fui visitá-los. E daí eu fui fazer um intercâmbio naquela loja Banana Republic, em Nova York. Daí, pela primeira vez, eu fui para os Estados Unidos, daí com um status migratório de intercambista.
Fiquei lá 4 meses, então foi quando eu revi a minha família novamente. Então eu fiquei 4 anos, basicamente, sem vê-los. Tá, mas deixa eu pular aqui pra dentro dessa história, porque eu preciso te pausar um pouquinho aqui. Vontade. Não dá pra passar assim, por meu pai entrou pelos Estados Unidos pelo México sem fazer com Só que aí isso já seja seria um filme, cara. Sim, assim, porque eu já imagino que eventualmente ele foi pra ser smuggled in por algum cartel. Assim, tipo, como que foi? Coiote, né? O que eles chamam de coiote. Eu lembro que quando ele começou a ver esse Ele assunto, entrou ilegalmente então, nos Estados Unidos. Totalmente, sem registro nenhum, pelo México. Coisa de filme mesmo, de ficar na cidade de Juárez por semanas dentro de uma casinha, muda de casa, muda pra uma outra, muda pra outra, depois entra num caminhão escondido, atravessa a fronteira. É coisa de filme mesmo, sabe? É desesperador ver o que essas pessoas passam pra chegar lá nos Estados Unidos. Tem que estar precisando muito mesmo pra passar por isso. Então, o que ele passou, o que minha mãe passou, a minha irmã passou... A sua mãe e a sua irmã foram pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. 3 meses depois. Então, assim, não é uma coisa fácil. A gente tem que dar créditos pra pessoa que se submete a fazer isso e ir para um outro país. Ela não pode ser tratada simplesmente como um criminoso, sabe? Ela faz isso porque realmente ela precisa. Porque ninguém submete ao que ele passou com família. Só o perigo de 2 mulheres se submetendo a uma coisa dessa, podendo submeter a abuso, a isso violência. Bem acontecer, inclusive. A gente vê relatos de crianças que desaparecem nesse processo. Então é um risco enorme, né? E eu não estava disposto a passar por isso. Não fazia parte dos meus planos. Burlar os guardas da fronteira. Então, de jeito nenhum, isso estava previsto. Cara, que insano que você tem isso na tua história de vida. Tem, cara. Tem. E é incrível, porque assim, era eu que queria ir para os Estados Unidos, não era meu pai. Eu queria. Então eu poderia ter usado aquele momento para... Não, então eu já vou realizar o meu sonho, porque era meu sonho mesmo. Mas eu tive a sensatez de esperar o momento certo. E eu acho que fiz corretamente, sabe? Certeza. Me deu... Isso é uma loucura que seu pai fez. Isso assim... É insanidade. É desespero. É desespero isso. Não tem... Porque qualquer pessoa, numa condição diferente, ela para e pensa, fala assim, não vou fazer isso. É desespero. Sim, você pode tomar um tiro, você pode ser estuprado. Morrer afogado. Você Ele atravessou um rio, cara. Atravessou um rio com uma boia, de madrugada. Então, sim, isso poderia... O cara poderia se afogar ali e nunca mais ninguém vê. Cara, eu queria muito... Mas sabe o que é interessante? Eu já conversei algumas vezes com ele sobre isso e parece que a mente dele foi apagando algumas coisas. Talvez com uma proteção natural. Ela foi apagando alguns... Então, eu preciso conversar com ele, tentar ir puxando, ele vai lembrando dos processos, sabe? Mas não é uma coisa que é fresca na memória dele. Que bom, significa que ele conseguiu costurar aquilo e deixar no passado, no seu devido lugar, e que não tá mais atrapalhando a vida dele. A minha irmã, a mesma coisa. Minha irmã já está nos Estados Unidos há 20 e poucos anos, né? Quando a gente para conversar sobre esse assunto, ela tem pequenos flashes de lembrança. Ela tinha... 13 anos. Nossa senhora. 13 anos. Meu Deus. Que trauma numa idade de total vulnerabilidade. Total. Ela ainda saiu muito bem disso, porque é complicado, né? E hoje o status deles lá nos Estados Unidos... Meu pai retornou, né? Meu pai já faz 10 anos que mora no Brasil novamente. O pai tá aqui. A minha irmã ainda vive lá. Então agora os filhos estão nos Estados Unidos e os pais estão aqui no Brasil. Se inverteram as situações. Entendi. Entende? Mas é interessante essa história. Teu pai tá barrado de entrar nos Estados Unidos forever? Não, agora ele vai tirar o visto novamente, né? Depois de 10 anos você pode aplicar. Daí é 50% sim, 50% não. Não tem... Já foi pago aquele tempo de perdão, né? Entendi, porque ele foi... Ele foi pelo México, ficou lá. Ele foi... Enfim, flagrado lá nos Estados Unidos e aí... Não foi. Compelido a retornar? Não, nem foi. Mas é que assim, quando você fica
mesmo que você vá com visto, tá? E você passou lá os 6 meses e estourou o teu visto, quando você volta, mesmo que voluntariamente, não é que te prenderam nada, você voltou, a partir desse momento, você fica com o teu visto cancelado e com uma pena de 10 anos sem 10 poder. anos. Então, Uma nesse quarentena período, longa pra uma caramba. quarentena, é justamente para evitar que isso aconteça, né? Daí, depois de 10 anos, você pode pedir novamente um novo visto. É o que no direito a gente chama de cláusula penal. Cláusula penal. Ela é extremamente alta mesmo, Para evitar. para dizer, sinalizar para o mundo, não faça. Não faça, senão você tá na merda. Faz sentido. Faz sentido. Então agora ele tá nesse momento, ele pode reaplicar o visto, deve fazer isso agora nos próximos meses. Mas desde então ele não voltou para os Estados Unidos. Cara, que louco. Incrível, né? E aí você tá lá, cara, e porra. Então, e daí depois que eu fui fazer o intercâmbio, eu fui várias vezes para os Estados Unidos, a passeio, daí foi quando eu comecei a estudar sobre o steel frame, que depois de tudo foi o que me levou para os Estados Unidos. Então, o meu green card eu consegui por conta da habilidade do steel frame. Sabe? Mas isso depois, já em 2021. Olha só, eu fui para os Estados Unidos realmente morar. Eu adquiri esse desejo nos anos 2000. Então foram 21 anos aí de vivência, universidade, tudo que eu fiz para então se concretizar. Foi um momento muito importante, porque meus meninos estavam pequenininhos, então a transição era muito mais fácil, né? Muito mais eu morei nos Estados Unidos também, durante Então, 10 anos. Eu lembro que você comentou comigo, você estudou, foi a high school que você fez lá ou não? Cara, eu fui pra lá com 8 anos de idade. Ah, você foi pequenininho, igual o Pedro. Meu irmão com 6 e meu outro irmão com 4. Os pequenininhos. Aí a gente voltou depois de 10 anos. E dos 8 aos 18. A formação então foi inteira lá. Foi uma boa parte lá. Essa formação é muito importante, dos 8 aos 18. Então, foi muito doido, cara. Tipo assim, a gente foi pra lá, meus pais dizem que foi por uma questão de segurança. E aí, a gente chegou lá e a prioridade não era nos colocar numa escola tipo English Second Language, sabe? Que inglês seria o segundo idioma do estrangeiro. Não, foi colocar a gente numa escola judaica. Olha que coisa insana, brother. Judaica lá dentro dos Estados Unidos. Sim, mas olha que loucura, né? Uma criança chega lá com 8 anos de idade. Já é difícil. Acostumada ao ensino aqui. Já é difícil, exatamente. Só fala português. Em vez de colocar numa escola que tem muito brasileiro, bilíngue, ou de transição, de espanhol para o inglês e tal. Não, eles colocam a gente numa escola que só fala inglês e tem aula de hebraico. Ou seja, cara, que choque. O que está acontecendo no planeta? Quem sou eu? Onde eu estou? Quem eu sou? Total desajuste, total desencontro com tudo. Então, para mim, me desestruturou muito essa questão. Foi assim, choque. Foi assim, foi um gap que se criou ali, uma cratera tão distante que eu não consegui fazer o salto. Tipo, eu fiquei capengando a vida inteira. Eu perdi um ano de escola, fui do third grade to second grade, one grade back. E, assim, eu nem sei como que eu fui fazendo, mas assim, foi muito difícil, cara. Que pena. Foi uma cratera, assim, muito difícil de saltar. E aí, com 18, eles decidiram que iam voltar e simplesmente, beleza, voltamos todo mundo. E você imagina qual a dificuldade para os meus irmãos. Um tinha ido para lá com 4, outro com 6 anos de idade. Little babies. Para eles foi mais fácil a adaptação, porque eles entraram no preschool. Sim. No kindergarten, pré-escola. Então, eles se estruturaram melhor do que eu. Em compensação, quando voltaram, tipo, tiveram a mesma... E aí todo mundo teve a cratera lá. De retorno. É grave isso. Cara, eu cheguei aqui, eu não sabia escrever, cara, em português. Porque o português é um sistema de linguagem bem diferente do inglês. Sim. Na forma de construção das palavras. Fonética, e tudo mais, a fonética. E eu me lembro que eu escrevia, tipo, muito com N, né? Porque faz sentido foneticamente. Muito.
Eu não escrevia muito com I. Uh-uh. E aí, tipo assim, e também... Então foi assim que eu voltei, com Sim. 18 anos pro Brasil. Cara, Então foi muito insano, cara. Foi, assim, uma vida sempre de tentar ficar pulando crateras. Eu acho que eu sou um especialista em pular crateras. Assim. A minha mente sinestésica traz a imagem, assim. Sabe aquela galera que vai escalar a montanha cheia de neve e tem que, tipo, pular de um lugar pro outro e tem um negócio que cai, tipo, 200 metros, tá fudido e você cai no buraco? É mais ou menos por aí, cara. Eu tive que dar uns saltos muito loucos desses na minha vida. Interessante isso. Essa foi uma preocupação que nós tivemos quando nós fomos fazer a mudança. O Pedro foi com 3, 4 anos e o Olavo com 2. Então eles basicamente já entraram na escola lá. E a cidade onde nós moramos é uma cidade que tem poucos brasileiros. Tanto é que na escola que eles estudam não tem nenhum brasileiro. É uma escola pequena, católica, bem na paróquia onde a gente frequenta. É uma escola que a Carol já tinha pesquisado e queria que eles participassem. E no início a gente teve uma preocupação muito grande, porque o Pedro e o Olavo não sabiam falar absolutamente nada em inglês. Então a nossa preocupação era do tipo, se ele quiser ir no banheiro, o que ele faz? Então uma semana antes nós começamos a treinar essas pequenas frases para eles entenderem. E foi surpreendente, porque nos primeiros dias de aula, eles se adaptaram muito bem e eles já chegavam falando, olha, eu falei com tal amiguinho assim, nós brincamos. Mas como que você falou com o amiguinho? Eu não tô entendendo. O que você disse? Não, eu disse isso. E eles soltavam as coisas assim em inglês, que eu... Cara, da onde eles tiraram isso? E chegou um ponto que a gente teve que pegar agora muito firme na questão de só falar português com eles, em casa, o tempo todo, porque já estava mais cômodo para eles falar inglês. O Olavo, por exemplo, sempre teve dificuldade de fala. Aqui no Brasil, inclusive, ele tinha fonoaudiólogo e tal, ele falou tardiamente. E algumas coisas para ele só aprendeu em inglês. Ou a língua é mais fácil para ele falar. Nós estávamos voltando da escola um dia, a gente conversando, eles gostam muito de falar sobre animais. Aqui animal que ganha de tal animal, aquelas coisas. E eles tentando falar a palavra cobra. Mas ele não tem ainda o R nosso. E ele falava coba, coba, coba. E eu tentando... Não, filho, não é coba, é cobra, brá, brá. E ele tentando falar brá, ele... Forget about it, a snake. É muito mais fácil para ele falar já o inglês, sabe? Sim. Então, para nós é um grande desafio manter a língua portuguesa em casa. Porque para eles é muito mais fácil. Mas... para evitar esses abismos que foram criados na sua vida, é que a gente decidiu mudar mais cedo, sabe? Para tentar fazer essa... E outra, a gente já mudou também com a perspectiva de viver lá para sempre. Forever. Isso já... Porque eu imagino que essa volta, essa transição não deve ser fácil para ninguém, não. Cara, e você tá satisfeito com o trade-off? Tô. Ontem eu tava conversando com um amigo, o Ari Bracarense. Ontem nós fomos jantar com o Ari. E eu tava falando justamente sobre isso, sabe? A minha vida aqui no Brasil, eu estava muito bem, eu não tenho do que reclamar. Eu estava como secretário na prefeitura, eu tinha barbearia e eu estava na universidade. Então, assim, era uma vida bem atarefada, bem corrida. Financeiramente, as coisas aconteciam. Só que eu não tinha a rotina de vida que eu gostaria de ter. E eu não consigo ver uma forma de eu criar essa rotina que eu gostaria de ter dentro do que eu vivia. Então a mudança para os Estados Unidos foi um grande reset na minha vida. Então eu tive a oportunidade de parar tudo, dar um zoom out, olhar de fora, assim, cara, o que eu quero da minha vida? Eu tenho a oportunidade de escolher agora. E daí escolher esse caminho. Então, todas as minhas escolhas nos Estados Unidos, do que eu faço, como eu vivo, elas são baseadas numa filosofia que eu tenho de rotina ideal. Então, tudo que eu escolho para fazer tem que caber na minha rotina. Então, assim, eu recebi uma boa proposta para trabalhar numa fábrica em Miami. Só que eu teria que ficar full time com eles, era aquela loucura de cargo de diretoria... eu teria que me mudar para Miami ou então ficar longe da minha família. Cara, não cabe na minha rotina.
não vai me fazer feliz, não é uma escolha que eu vou fazer. Então eu consegui, apesar de, com 38 anos, eu entendi cedo o que é que me fazia bem. E a mudança para os Estados Unidos foi uma possibilidade de dar esse reset, coisa que eu não conseguiria aqui. Então, eu pude escolher onde eu moro. Eu quero morar perto da praia. Então, já que você tem a oportunidade de escolher onde você vai morar, escolhe onde você realmente quer. Então, hoje eu posso pegar meus filhos 3h30, 4 horas e ir para a praia num dia de semana. Eu consigo me organizar para fazer isso, sabe? Então, para mim, a troca valeu. A troca valeu bastante. Você está vivendo uma vida mais lenta? Muito. Isso é uma coisa que eu e a Carol conversamos diariamente sobre isso. É incrível como as coisas acontecem mais lentamente na nossa rotina. Porque assim, ó, não dá pra ser demagogo, a gente tem que separar. É bom eu falar isso, porque tem pessoas que acham que assim, olha, eu vou pros Estados Unidos e tudo vai dar certo, tudo vai ficar maravilhoso, a vida vai ser perfeita. Não é a realidade essa. A maioria das pessoas que vão pros Estados Unidos, ela tem que acordar às 5 da manhã, trabalhar o dia inteiro até 6, 7 horas, de segunda a segunda, e elas não têm vida. Por uma série de coisas. Por falta de organização financeira, por falta de oportunidades, por falta de profissionalização, enfim. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas a vida que nós escolhemos levar lá e nós levamos, ela é muito mais lenta do que a da maioria da população imigrante. Então, nós vivemos mais no ritmo que o americano realmente trabalha. Então, o americano, você viveu lá, você sabe, ele não trabalha para ficar rico, a grande maioria deles. Eles trabalham para viver. Eles têm uma rotina de vida ali deles, e quando é 4h30, 5 horas, estão voltando para casa tranquilo. Ele não tem essa correria que o imigrante brasileiro principalmente tem. Porque o imigrante, cara, meu pai trabalhava em 3 empregos. Trabalhava de manhã, tarde e de madrugada. Era essa insanidade, o americano em si não tem. Então a vida acaba sendo mais lenta. Outra coisa que nós notamos, lá na Flórida, tudo é muito longe. Qualquer coisa que você vai fazer é meia hora de carro. Então você não consegue se programar para fazer as coisas como a gente faz aqui. Aqui, se eu preciso ir na Copel, na Sanepar, no banco, no cartório, eu coloco isso tudo num dia só e eu faço tudo isso. Lá a gente não consegue fazer isso. Então, se eu tenho que ir no Detran, por exemplo, no DMV, cara, eu vou separar, um dia eu vou fazer DMV. Então eu vou lá, resolvo, acabou. Acabou meus compromissos naquele dia. Faço uma reunião. Então, o nosso ritmo de vida é muito mais lento. É muito mesmo, assim, às vezes meu pai me liga e fala assim, ele me chama de negão. Fala, e aí, negão, você tá trabalhando muito? Eu falei, pai, comparado com você, eu fico até com vergonha de dizer que eu trabalho. Mas é um ritmo diferente de vida. É o que a gente buscou. É o que a gente queria quando a gente fez essa mudança, foi o nosso pacto, sabe? E como é importante quando você diminui o teu ritmo de vida, como você sente que a saúde do teu corpo, da tua mente e espiritual começa a retornar a você. Você tem tempo pra olhar pra si mesmo. Isso é incrível. E espaço, até entre palavras. Assim, espaço entre as coisas, silêncio, espaço contemplativo. Isso é raro hoje, né? A gente tá aqui, a gente tá preocupado porque a gente tá com o nosso celular no bolso. Então, o que tá acontecendo? Que eu tô ausente. Aí tua mente tá lá, você não consegue estar onipresente em lugar nenhum. Sabe qual é um hábito que eu passei a adotar? Recente. Eu tô sendo pai do meu aparelho celular. Eu vou pôr meus filhos pra dormir e eu ponho meu celular pra dormir também. Então chega lá 7h30 da noite, 8h30 da noite, eu ponho meu celular no modo avião. E eu só quero pegar ele de novo depois do café da manhã, no dia seguinte. É um ótimo hábito esse. E eu quero poder estar presente. Quero estar ocupando o espaço que eu tô ocupando. E aí exatamente isso. Como que eu vou fazer para não ter a minha mente assim, tipo, pô, tô aqui, tô conversando com o Darlan. Quantas vezes a nossa mente já não pula pra frente e pensa, pô, depois eu tenho esse compromisso, e aquele compromisso, e aquele outro. E como que vai ser meu dia de amanhã? E como vai ser depois de amanhã? E a minha mulher tá esperando me ouvir.
Tipo, O dia uou. passou e você tá só pensando no depois. Ontem eu tive um dia de bastante ansiedade. Minha mulher me perguntou, como foi o seu dia? Eu falei, pô, mais ansiedade do que eu gostaria. Uma boa ansiedade, uma boa expectativa de uma reunião que pode render frutos de anteontem? Sim, Mas não Mas deixa eu de ser uma ansiedade. mas eu fiquei o dia inteiro esperando uma resposta no WhatsApp de uma pessoa. E a cada tanto tempo eu olhava aquela porra pra ver, pô, por que essa pessoa ainda não me respondeu? Meu, será que eu falei alguma coisa que não foi legal no meu pitch de mim mesmo? Será que eu falei demais, falei de menos? Adotei uma postura equivocada? A Tal. mente começa. Ainda não obtive uma resposta de sinalização positiva do que eu conversei anteontem. Ainda tá um pouco na minha mente, mas tá menos. Hoje eu falei, não. Relaxa, Na hora certa vai acontecer. põe na mão de Deus. Porque, pô, as portas que tem que se abrir pra você na vida, elas vão se abrir com facilidade, eu sinto. Hum. Alguma porta que te levou a se sentir plenamente aonde você... Sabe quando você encontra aquele teu espaço de paz? Você teve que fazer uma grande força, você teve que chutar essa porta pra entrar, quebrar a fechadura dela? Ela se abre, né? É. Então, ela se abre. Eu tava falando, falei, pô, vou receber meu amigo aqui, o Darlan Alves, que tem um apelido de arquiteto do steel, não é isso? Isso aí. Teto do aço, é isso mesmo. Arquiteto do aço, que também trabalha no mercado financeiro, com criptomoeda, com um monte de coisa. Eu quero focar nisso, eu quero falar sobre isso, sobre construção de steel frame, sobre diversificação de portfólio de investimento para tranquilidade financeira. Tipo, tá, eu consigo segurar uma linguagem dessa? Né? Consigo. Mas, cara... Mas é legal. Não, exato. Tipo, não é dentro de uma bolha. É. Eu não sei se esse é o meu nicho, né? Eu tive, antes de você aqui, eu recebi o Arildo, que você conhece. Eu vi os vídeos lá. Então, pô, o Arildo é uma das mentes mais brilhantes de arquitetura, quer dizer, de arquitetura, de contabilidade que eu conheço. E ele é um cara super preocupado com a cena política Bem envolvido. local, regional e até nacional, eu sinto, assim. Ele tem esse anseio, ele funda partido, ele tá metido no meio desse game, desse ecossistema. E aí a gente foi falar de reforma tributária e tá, eu até consegui falar sobre, apesar de que chegamos à conclusão de que é uma total inutilidade. Foi essa a conclusão? Foi essa a conclusão. Não serve curioso pra pra porra assistir. nenhuma. Não, e era, assim. Mas, cara, eu pensei assim, como me cansa falar sobre esses assuntos, porque, primeiro, eu sei que é como se fosse assim, um labirinto sem saída. Você fica neles e tal, e eu acho assim que as pessoas, elas não se interessam muito por esses assuntos, em regra, pessoas comuns, e hoje eu consigo com orgulho dizer que eu sou uma pessoa comum, porque, cara, as pessoas estão preocupadas naquilo que realmente interessa. Família, relacionamento, saúde física, mental, corporal, como tá a sua casa, tal, fazer as contas pagarem, poder trazer coisas do supermercado, pô, alimentar os filhos, garantir que tá todo mundo bem na escola, como que tá o relacionamento com a mulher. É isso que interessa. E você acredita no sistema. É isso que acontece. Eu acredito no sistema para que eu possa tocar minha vida. Você tem que acreditar. Cara, é insano a quantidade de energia que a gente coloca para olhar o sistema. Quando você tá dentro de uma bolha. E aí você olha aquele sistema e, assim, se o sistema, você vê que ele tá quebrado, a gente que viveu dentro desse sistema, aí você começa a sinalizar, né? O alerta vermelho, é da ansiedade, que tem que ser, de alguma forma, coletiva. O que você tá falando, nossos alarmes de ansiedade são coisas que não estão bem dentro da gente. Mas existe um alarme de ansiedade coletiva, dizendo, uou, para de confiar nesse sistema tá ruim, esse sistema tá quebrado, esse sistema tá te roubando, esse sistema tá impedindo que você viva a sua vida, da sua família com felicidade. E aí tá, você é forçado a olhar para esse sistema, mas, cara, será que isso deve ser propósito de vida de qualquer pessoa? Talvez, eu louvo. Eu tava conversando com meus meninos aqui, a gente tava tomando café antes de você chegar.
Falei, cara, eles me perguntaram, você não pensa numa carreira política, alguma coisa assim? Falei, cara, eu já pensei, mas hoje eu não quero. Por quê? Porque eu vou dedicar 5 dias da minha vida por semana a esse assunto, que vai me deixar tenso. Vai ser mais. Vai me deixar estressado. E aí eu acho que só se eu for muito ingênuo, que nos outros 2, que já é pouco, eu vou conseguir me desligar e, tipo, vir curtir um marshmallow na fogueira com os meus filhos e tocar violão e cumbaiá e amar minha mulher, tranquilo? Não vai. Cara, aquilo vai consumir todo o meu ser e aí pra guerra. Então, assim, eu louvo quem vai. Eu agradeço. Tipo, pô, parabéns, Dalton Delanhol. Parabéns, Nicolas Ferreira. Parabéns, todas essas, etc. Se dispuseram a fazer isso, porque não é fácil. Cara, não é fácil. É difícil. Pra mim também não serve. Não tem essa coragem. Tipo assim, alguém quer vir me pedir conselho? Pô, super dou, cara. Eu sei como é que funciona o sistema. Eu vivi nele. Eu fiz mestrado em Direito Comparado. Eu vivi fora. E é uma das coisas que eu acho que você deve sentir que é muito bom de ter ido pros States. É, mais do que tudo, te dá contraste. Tem uma segunda visão. Uma segunda visão. E aí você consegue se ver dentro da situação e você consegue se ver a 3.000 pés. E aí você fala, pô, agora eu consigo ter um senso crítico sobre aquilo que eu tô vivendo. E aquilo que talvez eu esteja fazendo a título de trade-off. Então, tipo, é o que você falou, os Estados Unidos é perfeito? Não. Claro que não. Tem um monte de gente grosseira pra caramba, ignorante, que te trata mal. De tudo quanto é lado. Só que assim, eu sinto. Aqui é mais afetivo. Totalmente. Eu acho que aqui tem mais afetividade. Mas sabe uma das experiências que eu vivi lá que foi interessante? Eu cheguei no aeroporto de Miami, acho que ano passado, enfim. Não me lembro quando é que eu fui a última vez. É que você me ligou, você me mandou até mensagem. Foi. Te mandei mensagem. E aí, eu cheguei no aeroporto e eu fui alugar um carro. E a moça lá do balcão tava super estressada, super tensa. E eu fui super acolhedor com ela. Falei, cara, tô notando que você tá muito tenso. É muito tenso trabalhar aqui? Ah, porra, você não tem ideia, tal. Eu, caraca, cara, como isso deve afetar a sua vida? Você é mãe, você é avó? Pô, sou, tá. Pô, você deve sair daqui chateada, né? Cara, acho que ela nunca encontrou afetividade em alguém. Ela ficou assim, tipo, impactada com o grau de acolhimento que um cliente poderia ter dado a ela ali naquele momento. E eu vi isso tantas vezes. É incrível, cara. As pessoas são totalmente, assim, são muito, sei lá, esse sistema de autorresponsabilidade também deixa você mais bruto, né? Menos assistencialista. Mas, em compensação, você tem uma série de outras coisas que são boas. Você tem estradas mais bem pavimentadas, coisas mais separadas, assim, dá para respirar. Sim. Né? Todos os lugares têm os seus pontos positivos e os seus negativos, né? É fato. E até os próprios americanos, quando vêm para cá, alguns amigos vieram agora recentemente, a receptividade do povo brasileiro é a primeira coisa que impacta eles. É o que mais chama atenção. Antes de beleza natural, qualquer coisa. É a receptividade à comida, pessoal. São os pontos que eles mais dizem que sentiram diferença. Porque paisagem natural, é lógico, o Brasil é lindo, mas tem um mundo inteiro também que tem muita coisa linda. Mas o povo brasileiro é diferente. O modo como chega um americano aqui falando tudo enrolado e o cara tenta entender, o cara tenta ajudar e acha lindo ele falando obrigado. E já o americano não tem isso. O americano, você começou a conversar com ele não te entendeu, cara... vai aprender inglês, depois você vem falar comigo. Eu acho que a gente tá estereotipando gente pra caralho aqui. Eu também tô sendo culpado disso. Mas na sua grande maioria é verdade. Mas o povo brasileiro tem uma receptividade muito maior. Isso é o que eu vivo lá, sabe? Mas aí, enfim, só pra circular de volta, eu queria falar contigo sobre coisas também do coração, cara, que eu acho que são mais universais e mais importantes
do que só falar de método construtivo steel frame, por que não está sendo adotado no mundo inteiro. Você já tem um monte de vídeo falando sobre tipo, isso. Holy fucking shit, just fucking shoot my head. Eu também acho um saco falar sobre isso. Cara, e você já tá no nível de inglês, assim, onde a gente consegue falar inglês e português misturado? Tranquilo. Cara, eu falo assim com os meus irmãos, menos hoje do que antes, mas... Cara, sempre foi muito assim. Sempre misturado, né? Sempre misturado. Tipo, eu vou ligar pro meu irmão Alex, he's all like, what's up, homie? And I'm like, what's up, my nigga? Não, total politicamente incorreto para o dia de hoje. Exatamente. Assim, mas de boa. Niga, tipo, branquelo, deixa what's up, my Jewish white cracker? E é divertido, cara, legal, é gostoso. Legal. Porque não é a palavra que sai da sua boca, é a intencionalidade por trás da palavra que importa. Acho que as pessoas confundiram muito isso. Não, cara. O mundo tá doente, né, cara? O mundo tá doente. Assim, eu, às vezes, quando eu começo a ver algumas discussões na internet, em grupos, enfim, eu vejo uns caras discutindo sobre o IOF. O cara cria uma discussão enorme sobre o IOF. Daí você vai olhar pra casa do cara, o cara nunca jogou futebol com o filho. Ou o cara nunca cortou a grama da casa dele. O cara nunca lavou a louça com a mulher dele, nunca cozinhou pra mulher. E o cara tá lá debatendo e perdendo o tempo dele falando sobre o IOF, que ele, basicamente, ele nem usa tanto assim, ele nem tem tanto dinheiro assim pra se preocupar com o IOF. Então, assim, o mundo tá... Ele tá olhando pras coisas erradas, eu tenho a impressão. Tá olhando pras coisas. E o que em 20 anos você aprendeu, cara? Sendo casado com a sua primeira namorada, o amor da sua vida, vocês ainda lavam louça juntos e ainda põem uma música boa e dançam na cozinha? Eu não sou um cara tão legal assim, sabe? Eu até, quando eu falo da minha família, é um momento que geralmente eu choro. Sempre choro. Porque... Pra mim, cara, a minha família é o projeto mais importante que eu tenho. De todos. Eu posso falhar como arquiteto, eu posso falhar como investidor, eu posso falhar como empresário, qualquer coisa. Agora, falhar com a minha família seria uma coisa inadmissível, sabe? E a gente falha diariamente. A gente falha quando, às vezes, dá uma bronca muito severa num filho, que ele nem precisava daquilo, ele precisava mais de acolhimento. Então, assim, a gente erra diariamente. Mas a busca por tentar ser uma pessoa melhor é uma constante na minha vida. Então, tudo que eu faço na minha vida hoje não é pensando em ser um melhor empresário, um melhor profissional. Então, o que eu leio, o que eu busco, o que eu medito, o que eu oro, é para ser uma pessoa melhor. Porque eu aprendi, nesses 20 anos, acho que a coisa mais importante que eu aprendi com várias pessoas boas que passaram na minha vida, que não tem como você separar o CPF do CNPJ. Eu não consigo. Não consigo. Não dá pra ser um ótimo empresário e um fila da puta como pessoa. Essa conta não fecha a longo prazo. Ela pode, por um período, se sustentar, mas ela não perdura no longo prazo. Então, a minha vida, ela é pautada no meu pessoal. Então, todas as conquistas que eu tiver, ela é pautada na minha vida pessoal. Não adianta eu ter muito dinheiro se eu não tiver minha família. Não faz sentido nenhum pra mim. Não faz sentido nenhum. Eu já tive que fazer escolhas duras e o meu senso familiar, ele foi mais forte. E a escolha foi excepcionalmente correta, sabe? Então é assim que eu tenho pautado minha vida. Então eu tô há 22 anos, vai fazer, com a Carol, desde quando a gente começou a namorar. Acho que 17 anos casado, vai fazer 17 anos casados. Nós temos 3 filhos, Pedrinho, Olavo e o Ítalo, que nasceu agora. Cara, aquilo é o que eu tenho de mais importante. É onde eu encontro vontade de viver mesmo, é ali. Eu amo voltar pra minha casa. Eu amo a minha casa. Não tô falando da minha casa, do físico. Tipo, tanto é que assim, ó, eu vim pro Brasil, era pra mim ficar 20 dias, voltar pros Estados Unidos, e eles voltariam depois. Eu não consegui voltar sozinho. Eu tô ficando aqui, ficando, não, eu vou embora com eles. Porque a minha casa é isso. A minha casa é eles.
Então não importa se eu tô nos Estados Unidos, se eu tô no Alasca, se eu tô no Canadá, na Jamaica, não interessa. Se eu tiver com a minha família ali, tudo vai dar certo. Então é isso que eu tenho tentado ensinar para os meus filhos. E não ensinar por meio de uma cartilha, mas mostrar para eles no dia a dia. Sabe? Que eles realmente são as coisas mais importantes para mim. A ponto de que, se eu puder desmarcar uma reunião que não é importante para ir assistir eles fazerem aula de tênis, igual eu fui ontem, eu vou. E sem nenhum remorso. Porque por muito tempo eu ficava com remorso na cabeça. Falei, cara, mas eu não deveria estar trabalhando agora? Não. Porque todo mundo que eu conversei, pessoas agora que estão sendo avós, por exemplo, que passaram a vida inteira trabalhando muito, não conseguiram ver os filhos crescerem e agora estão tendo oportunidade de serem avós. Todos eles, unanimamente, falam assim, eu me arrependo da vida que eu... do modo como eu tracei a minha vida. Cara, tem um livro que eu tô louco pra ler, que é um livro de uma pesquisa, na verdade, científica, feita com pessoas que já estavam no seu leito de morte, nos finalmente, e quais eram os principais arrependimentos. E aí eu acho que esse livro lista os 10 ou 5 principais arrependimentos. Uau. E é bem nessa lista, nessa linha aí. Acredito Tipo, muito. cara, eu queria ter sido mais autêntico a mim, eu queria ter falado mais a verdade, eu queria ter dedicado mais tempo à minha família, as coisas que realmente importam. Acho que era tipo os top 3 Eu dos 5 assim, nisso. da lista. Eu acredito nisso. Então, assim, eu tô tentando fazer isso e entender isso e viver isso antes de chegar no leito de morte. Eu também. Só isso. Eu também. E isso são escolhas corajosas, né? E diárias. E diárias. Esse é o ponto. Não é uma coisa que você decide hoje e você tá resolvido pro resto da vida. Porque amanhã vai aparecer coisas mais importantes para você e assim você vai deixando de lado o que efetivamente é importante, entendeu? O que você acha daquela frase? Uma vida ordinariamente extraordinária, o que se tem como ter por meta. Porque a vida não é férias numa ilha, não é um momento... tal. Eu fiz um vídeo sobre isso, cara. Eu tenho a minha filosofia de vida é o que eu chamo de rotina de felicidade. E esse vídeo que eu gravei, ele falava justamente sobre isso, assim, ó. A minha felicidade não está numa férias nas Maldivas. Então, assim, eu só vou conseguir ser feliz se eu tiver naquela semana na Maldiva. Ou então, se eu comprei um carro esportivo. Pra mim, isso não é felicidade. É lógico que isso te traz um momento de felicidade. Não é? Aí eu comprei uma casa, que legal. Mas depois de um mês, aquilo já não é mais felicidade. O carro é a mesma coisa. Você compra um carro, maravilhoso. Depois de 2 meses, 3 meses, já não... Então isso não é felicidade, são ápices. Pra mim, a felicidade é o que eu chamo de rotina de felicidade. Então, a minha rotina de felicidade é eu acordar de manhã bem, dormir bem, eu tomo café com a minha família, eu consigo levar meus filhos na escola, depois eu volto, se eu posso fazer um exercício com a Carol, eu faço, depois eu vou ser produtivo. Não significa que eu tenha que trabalhar 20 horas para ser produtivo, então eu sou produtivo, depois eu posso buscar meus filhos na escola, depois eu volto, eu posso trabalhar mais um pouco, depois eu posso parar, eu posso sentar com eles na frente de casa, cortar grama, posso mexer no carro que a gente tá reformando, eu posso ir na praia. Tá sempre reformando um carro, né, velho? Tô. Eu gosto do Ferrugem. Era um Fusca, depois uma caminhonete. Agora outro Fusca lá. Agora outro Fusca lá, Então é isso, cara. Pra mim a felicidade é isso. Então quando eu entendo qual é a minha rotina de felicidade, todas as minhas escolhas ficam fáceis, porque eu preciso saber, isso cabe na minha rotina? Cabe. Não cabe? Não faz sentido pra mim. Então assim, eu vou ser CEO de uma empresa multinacional. Cabe na minha rotina? Não cabe. Vai me fazer feliz? É lógico que não. Então eu vou escolher isso só por ego e só por dinheiro? Não vai me fazer feliz. Uhum. O que eu tô buscando? Não é felicidade? O caminho tá contrário. É porque a história que estão contando pra gente, pra todos, na mídia social e em tudo, é tipo o sinônimo do sucesso, o cara que dirige a Ferrari, ou Porsche, ou que tem um avião,
É o cara que trabalha pra caramba, que tá no topo da empresa, Super produtivo, prédio em Nova York, que tá usando terno e gravata, que fuma charuto, que toma whisky, que sei lá o quê, que tá sempre num telefonema. Esse cara é doente, cara. Essa é a fórmula do sucesso que tá sendo vendido. E o cara tem que acordar 5 horas, entrar num banho gelado e depois tem que... Enquanto qual que era a fórmula do sucesso? Ou qual que é a fórmula do sucesso antes desse boom comercial ilusório de superprodução? É assim, cara, o cara que tem sucesso é o cara que faz menos. É o cara que tá sentado no gramado da linda casa dele, comendo ostra e tomando um champanhe com a mulher dele, de tarde, vendo os filhos dele passear e fazendo um passeio no carro, fazendo nada. Olha só, ontem eu falando com o Ari me falou uma coisa. O Ari é um cara super bem sucedido, você conhece o Ari. E ele falou assim, cara, sabe o que é a coisa mais valiosa que a gente tem? Tempo. Tempo é a coisa mais valiosa que tem. Não existe nada mais valioso que isso. As pessoas acham que é o dinheiro, que é o bem. Não, cara. Tudo isso você consegue comprar. O teu tempo você não consegue comprar mais. Isso aqui que a gente tá vivendo agora, essas horas que a gente vai passar junto aqui, não tem volta. Sim. Você deixou de brincar com teus filhos, você não vai conseguir comprar mais esse tempo. Eu deixei de ir pra Maringá com os meus filhos, não vai voltar mais esse tempo. Acabou. É a única coisa que a gente não consegue comprar. Tem que valer muito, né? Tem que valer muito, exatamente. Daí quando você entende que teu tempo vale muito, você começa a fazer escolhas mais sábias. Você não vai participar de qualquer coisa, você não vai... Eu sinto que você tem que tentar, esse é um movimento que eu tenho tentado fazer, porque, veja, eu super caí no conto do vigário e deixei minha mente ficar fracionada. Mas, tipo, tentar trazer o fracionamento de volta da atenção, de volta pro presente, para que você possa estar unifocado em tudo que você está fazendo. Sim. Né? Aquela ideia do essencialismo que você aparentemente vive. Perfeitamente. Eu vou tirar tudo o que é ruído e vou só focar para que o meu tempo no presente aqui... Eu anotei uma frase de um livro que eu li, agora eu tô sem meu celular, mas eu até postei na mídia social ontem, na minha rede. Que eu li num livro chamado The Ruthless Elimination of Hurry. A eliminação brutal da pressa. Isso não conheço. E a frase tinha a ver, por exemplo, com a ideia da frase é que você viver o presente, né? É você fazer com que o tempo encontre a eternidade. Porque o tempo e a eternidade, eles se encontram no presente. Então, quando você está no presente, unifocado nele, você parece que está em perfeita sintonia com tudo que há no universo. Tudo te estimula e te instiga a fazer mais. Qual que é a ideia? A ideia, tem muito brasileiro que tem muito patrimônio no Brasil, mas não tem crédito nenhum nos Estados Unidos. Porque o cara pega todo o dinheiro dele e manda pra cá. Daí chega aqui, o cara tem 10 milhões de patrimônio, mas lá ele não consegue comprar uma casa. Ele não tem histórico de crédito lá. Então a ideia é criar um banco linkado ao sistema bancário que eles já têm aqui, que utilize os patrimônios que o cara tem aqui no Brasil como garantia pro crédito lá nos Estados Unidos. Entendeu? Então o cara tem 10 milhões de patrimônio aqui, ótimo, ele tem 2 milhões de dólares de crédito lá. Então ele pode trabalhar isso. O banco está com a garantia real aqui do imóvel para tentar alavancar negócios de brasileiros lá nos Estados Unidos. Então estamos tentando desenhar isso e estamos com um contato forte da Dani Marques, que era presidente da Caixa Econômica, mulher bem influente no mundo bancário aí, tentando... Cara, pouca experiência que eu tive com administrar dinheiro dos outros me deixou traumatizado, cara. Eu hoje não quero nem pegar nenhum real emprestado de ninguém, pessoa física ou jurídica. Não quero dever para ninguém. E também quero só me livrar das minhas dívidas e só viver com base naquilo que eu ganho no presente. É uma ótima filosofia. Eu não nasci pra... não é pra todo mundo, exatamente. Tem gente que que sabe gerar esse risco de boa, tranquilo. E tem gente que não. Eu prefiro tá assim, beleza, eu tenho R$1 em cima da mesa, então eu tenho R$1. Vou usar ele. Com isso que eu
tenho que fazer acontecer. Eu acho que é uma boa forma de lidar, assim. Cara, eu não gosto, cara. Eu devo sei lá quanto no banco. Fica agoniado. Dono da minha vida. Eu não quero ninguém sendo dono da minha vida. Tá certo. Uma coisa, sei lá. É uma filosofia. Sem prejuízo da validade das outras filosofias. Serve pra você. Mas eu sinto que é uma que me deixará em paz. De novo, ter paz e feliz e estar no meu presente e estar vivendo do meu tamanho. Até porque, sei lá, cara, um corretor conhecido meu me ligou falei com ele ontem. Vira e mexe, ele me manda mensagem. Max, tem esse empreendimento aqui, tem esse apartamento aqui. Aí eu falei pra ele, irmão, primeiro, tô no momento ainda tô com dinheiro pra comprar absolutamente nada. Não é a minha realidade hoje. Não é a minha temporada, vamos dizer assim. Eu tô no inverno financeiro. E mesmo quando eu saí dele, cara, eu entendi que a felicidade não está em acumular patrimônio. Não. Tipo, eu quero me desfazer do máximo de chaves que eu ainda tenho no meu chaveiro, no máximo de tempo onde isso seja possível. Porque eu não quero ocupar meu tempo. É exatamente isso. O que entra na minha filosofia de vida? Eu quero estar administrando um monte de imóvel, vendo se entra locação, se eu compro e vendo, se eu limpo matrícula, ação judicial. Tipo, não. No fucking way. No way. Então, assim, o que a gente está terminando de regularizar, se Deus quiser, a gente consegue passar para outra pessoa. Cara, vai ser feliz, constrói o edifício, sabe? Se realiza. Seja feliz. Eu saio com menos e vou... faz sentido. Viver. Tipo, Cabin in the Woods, sabe? É o sonho, né? Tipo, total Walden, né? Henry Thoreau. Deixa eu me colocar numa cabana, num lago. Bem tranquilo. Pode ter praia, pode não ter, mas tem minha lareira ali. Pô, deixa eu ler meus livros, deixa eu conversar com minha mulher, deixa eu cozinhar, deixa eu ouvir música. E se eu estiver muito envolvido em, sei lá, fazer um setup de, sei lá, no teu caso, pô, tô abrindo um banco, louco! Sabe? Loucura. Um banco no Brasil, um banco nos Estados Unidos, patrimônio cruzado, garantia real. O quê? Tô fora. O quê? Cê é louco? Eu escuto isso, cara, isso me gera... É como se um monte de pulga estivesse invadindo o meu corpo. Eu sei. Não posso com isso, cara. É a mesma coisa, vou lidar com a construtora, vou contratar, subcontratar, ver esse contrato. Cara, essa adrenalina, esse cortisol, não é a tesão que eu tenho. Não, eu quero me desviciar disso. Porque até isso é um vício, né? Claro que é. Claro que é. Claro que é. Eu também não é o tipo de vida que eu quero pra mim, não, cara. Eu quero cada vez menos. Eu sou um low risk kind of guy, assim, exceto quando eu preciso. Tipo assim, eu sei que eu abro minha boca aqui nesse microfone e falo coisas que as pessoas vão dar risada, assim, num sentido sarcástico. Dizer, como assim você é low risk? Você fala coisas que podem te render ação criminal, que podem te render prisão, que podem te render cancelamento, podem te render... Assim, eu tenho noção. Mas talvez essa seja a área onde eu aceite esse risco de algum modo, ou não é nem o risco, é as consequências. Porque eu sei a trilha das pessoas e do time que eu quero jogar. A maioria delas foi assassinada ou morreu cedo na vida. Tipo Bob Marley, I Shot the Sheriff, sabe? Martin Luther King, JFK. Eu sei que essa galera meio com veia de libertária, tipo Freedom Fighters, Gandhi, tipo, eu sou muito um desses caras, assim, esse é muito meu time. E pra isso eu me arrisco, porque, porra, o que interessa na real a minha pele, a minha vida? Cara, eu tenho filhos. Então, aí que tá. E o quanto que isso... eu entendo o que você tá falando. Mas o quanto você tem que abrir mão disso por conta da tua família? Porque você não pode ser esse cara. Você não pode ser o cara do peito aberto que vai pra bala e vou deixar minha família desamparada. É um dilema, não é? Mas eu não posso ser covarde e deixar eles... É um dilema, não é?
Claro que é. É um dilema. Claro que é. We who wrestle with God. A gente tá sempre em dilema. Tudo que vale a pena é um dilema. Tudo que vale a pena é 50-50, 51-49. Tem uma frase do Ícaro de Carvalho que eu gosto muito, mas ela é contraditória. E às vezes eu me sinto um pouco culpado de pensar como ele. A frase dele é assim: minha pátria é minha família. Minha pátria é minha família. Que isso pode ser traduzido assim, cara, foda-se se é o Brasil, foda-se se é os Estados Unidos, foda-se se é o Iraque, foda-se o que é. O que importa é minha família. Tem um certo lado maravilhoso disso, de que você é protetor da tua família e tal, mas tem um lado também muito egoísta da tua parte de não cumprir o teu papel na sociedade. Eu entendi agora eu entendi o que ele quis dizer depois, porque o impacto inicial que eu tive foi, eu também concordo com isso, porque eu pensei, a minha pátria brasileira é a minha família. Não. A minha pátria é espécie humana, é a minha família. Então dá para interpretar dessa forma, e aí tem uma interpretação nobre. E, ok, minha pátria, minha família é legal, eu compreendo, mas a que custo? Enfim, a verdade te libertará. A honestidade te libertará. Em tudo. E às vezes a gente interpreta essa frase como se fosse a verdade para as outras pessoas, o que você conta para as outras, mas é muito mais sobre o que você conta para si mesmo. Às vezes a gente mente para nós mesmos. A gente mente que a gente tá feliz, a gente mente que a gente é produtivo, a gente mente que a gente é bom pai, a gente mente que a gente é bom marido. E quando você para um minuto para fazer uma análise real do que é a verdade para você, a gente vê que o tempo todo o nosso cérebro tá contando mentiras para nós. Sim, para nos proteger. O seu cérebro só quer que você sobreviva. O seu cérebro não tá interessado com o que é verdadeiro. Com evolução. Falso, nada disso. E aí, assim, é interessante, né? A gente tava conversando antes da gente começar a gravar o podcast. Amanhã não, sei lá quando. Não, amanhã. Amanhã a gente tem reunião onde a gente vai atender 2 clínicas médicas pela nossa produtora audiovisual. E aí, o meu sócio estava me perguntando assim, será que a gente vai vestido de uma forma melhor? Porque, né, médico converte melhor, se tiver, tô pensando em botar um blazer, uma camisa e tal, tudo mais. Falei, Vini, você pode se vestir e deve do jeito que você se sente bem, de uma forma autêntica para a ocasião. Isso é muito legal, desde que você esteja se sentindo verdadeiro. Eu não crio personagens para mim mesmo. E eu não recomendo que você crie também personagens para você. Vá como você. Isso quer dizer que você não possa fazer um upscale no seu vestimento para uma ocasião? Não. Às vezes até de bom tom. Às vezes sim. Tipo, eu agradeço a minha mulher. Eu não sei me vestir. Hoje eu quis fazer esse podcast assim. Ela me pediu para mudar de roupa e melhorar meu cabelo 6 vezes. Falei, cara, não tô na vibe hoje. Tá tudo bem. Hoje eu tô na vibe de ir mais... Bate-papo de amigo mesmo. Mais relax. Mais mano, que seja. Até brinquei, vou botar um hoodiezinho, sabe? Tipo... Então, assim... A gente precisa conseguir segurar o vínculo e segurar, assim, as angústias sem se iludir. E a verdade das coisas. Eu não sei como eu vou vestido, mas eu vou de blazer? Não vou, cara. Eu não sou um cara que usa blazer. Eu tenho uma lógica por trás de não usar terno. Eu quero ser acessível. Eu quero que as pessoas possam ter acesso a mim. Eu quero ter legitimidade popular e prestar serviço para a população, para o povo. E dá certo. Porque se eu me visto com terno e gravata... Você repele. Para aquele contexto... Para aquele contexto, você repele. As pessoas não vão entender que eles estão no mesmo nível, que eu tô ali para servir a eles. Não. E eu não preciso nunca tinha olhado por esse prisma. Faz total sentido. Faz total sentido. Porque eu ia lá, eu perguntava, cara, me dá as sugestões, eu trabalho para você não trabalha para mim. Aí os caras, tipo, como assim? Você quer ouvir a minha sugestão do que dá certo para implementar aqui? Eu, óbvio, eu não sei o que fazer, eu tô lá, tô distante. Aí os caras, doutor, então, é isso. Dessas 6 sugestões, dá pra gente colocar em prática 3 ou 4 aqui agora.
parece que o brilho da vida voltava para a alma daquela pessoa. E tudo começava a funcionar bem. E aquela engrenagem toda começava a funcionar bem. As pessoas tinham voz, começavam a ser ouvidas. Né? Tinha um peso, vamos chegar a resolver o que precisa ser resolvido. O que é um homem sem sonho? Um sonho real. Seja um sonho de cuidar da tua família, um sonho de viver uma vida melhor. Porque, sabe, tudo isso que a gente está falando aqui, tudo que a gente faz por nós mesmos, por nossa família, ele reverbera a nossa volta. Então, assim, quando você tá bem aqui com a tua família e vem os teus sócios aqui trabalhar, os teus sócios ficam bem. Se teus sócios estão bem, a família deles ficam bem. Isso vai virando uma onda, né? Bactéria conhece bactéria. Eu não sei quem é que disse isso. Algum cientista em algum livro que eu li. Nunca ouvi essa. O Richard Bandler, que é o pai da programação neurolinguística. Ele distingue mente de cérebro. E tudo bem, é um pouquinho de um quick fix, assim, para você colocar teu cérebro num lugar bom, para você poder ter uma boa energia, para você vibar bem e não ficar tão preso aos traumas que te aconteceram e deixar eles tomarem sua conta, né? Para costurar eles no lugar próprio, que nem você falou, meu pai já esqueceu desse assunto. Sim, porque ele deixou na lembrança, ele superou, parabéns pra ele. Ele não tem que estar com isso como filme principal na tela de IMAX ocupando a cabeça dele, porque senão ele nunca vai estar no presente. Não. Você não vai ter seu pai. Você vai ter um cara, sabe, que foi pra guerra, serviu o Vietnã e tá com um estresse pós-traumático do caralho. Então, que bom pra ele. Mas aí eles começaram a pesquisar isso e eles, tipo, dividiam com algum tipo de divisor, vidro, papel, plástico, acrílico, o que quer que seja, bactéria de um lado de uma bandeja e bactéria de outro lado. E alimentavam um lado e o outro não. E eles vibravam da mesma forma. E aí ele cunhou essa questão assim de esse ditado, bactéria conhece bactéria, porque é exatamente isso. Quando você chega e você está com uma boa energia, ou uma capacidade de escutar, ou uma capacidade de focar na outra pessoa, cara, é incrível como a outra pessoa reage bem ao seu estado energético. E quando você tá mal e deprê e sei lá o quê, isso e ausente, também. Isso também influencia. Porque, pô, quantas vezes você não chega em casa, ou pelo menos eu, assim, vou até chamar para uma reunião que você falou aqui dos meus meninos. Cara, teve um dia que eu e a Andréa, a gente tinha se desentendido de manhã e a gente ainda não tinha tido uma oportunidade de sentar, conversar, se ouvir, se escutar. E, cara, sempre que eu me desentendo com a minha mulher, eu fico pesado, eu fico triste. Tipo, pô, e eu cheguei aqui, eu falei, tá, reunião de equipe, galera, tá, isso. Você nota a energia não, desse cara. Passa energia pro cara. Pode ser que ele chegue em casa também, puta, hoje não foi um bom dia. Passa pra mulher. Exato. E assim vai. Agora, se for o reverso, se a tua mulher ou você chega pesado e eu tô super presente, tô super bem, tô super disposto pra te ouvir, tô numa vibe super bacana, tô com a minha escuta ligada e antenada e consigo te escutar, e consigo te abraçar, e consigo tal, daqui a pouco teu estado de espírito tá muito melhor. E você volta pra casa e muda o teu entorno também. Não, isso é fantástico. É claro isso que a gente tem esse poder. Mas a gente usa pouco às vezes. Porque a maioria das vezes a gente não tá disposto a escutar. Você não tá... Quantas vezes a gente para e fala assim, cara, vou ouvir alguém, Eu gosto de fazer isso com idoso. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com um idoso, eu gosto muito de ouvir. E quando eu tô nos Estados Unidos, e eu tenho a oportunidade de falar com um idoso americano, eu uso até pra treinar a língua, né? E é maravilhoso você parar pra ouvir alguém. E quando você começa a ouvir, a pessoa começa a se entusiasmar de falar cada vez mais, você vê que aquilo vai enchendo a pessoa de energia. E hoje, cada vez mais a gente fala mais e escuta menos, né? Eu sinto isso. Até na educação dos filhos. Às vezes a gente quer falar o que o filho tem que fazer. E você não quer escutar o que ele tá sentindo. Eu tenho um dilema enorme, assim, dos meus 3 filhos. O Pedrinho, você conheceu. O Pedrinho é assim... Ele é um cordeiro. Ele é uma criança doce, que você fala pra ele, olha, não mexe naquela tomada. Ele não vai nem discutir por que não pode mexer na tomada.
Ele simplesmente não vai mexer na tomada. É o jeito dele. O Olavo, que é o do meio, ele é muito igual eu. Muito igual. Se você fala assim, olha, não mexe naquela tomada, ele quer saber por quê. Ele quer ir lá testar como é que é mexer na tomada. E daí, se você fala do choque, ele quer saber o que é o choque. Por que tem o choque? O que é o choque? Da onde veio esse choque? E isso vai te enchendo de perguntas que no teu dia a dia você não quer responder. Você quer simplesmente, ou cabeça de bagre, como eu falo pra ele, ou filho de um burro, eu chamo ele de filho de um burro, não mexe na tomada. Mas a gente não tá disposto a ouvir o que ele quer saber sobre a tomada. Tipo, é novo pra ele não sabe o que é aquilo, o que é energia, o que é choque. Ele nunca sentiu choque. E como que a gente quer materializar uma ordem pra uma pessoa, no caso dele, sem que a gente escute quais são as dúvidas dessa pessoa? E isso a gente consegue transpor para todos os campos da nossa vida. Seja com funcionário, seja com sócio, seja com um amigo. Cara, as pessoas veem as coisas pela ótica da experiência que elas têm. Se você nunca sentiu o choque, como que você vai entender que esse comando que eu tô te dando é importante? Você não sabe o que é o choque. Você não sabe se ele é ruim ou bom. É louco isso. E o ouvir, ele te faz entender em que momento que a pessoa tá na vida dela e se você realmente precisa falar alguma coisa pra ela ou você precisa realmente só ouvir. Às vezes você precisa só ouvir. O ouvir é um instrumento principal de uma boa comunicação. Assim, sem escuta, você pode falar o que for. Não vai ter contexto, não vai ser conexo. Você vai ser um péssimo comunicador. Porque as pessoas querem ser ouvidas. E isso constrói relacionamentos. Não só porque a pessoa quer ser ouvida, mas... Cara, é na escuta que você permite que o outro chegue a suas próprias conclusões, que ela consiga se organizar, que ela consiga criar novas perspectivas e se observar e analisar quais as possíveis saídas que eu tenho. Eu não sei se você tem essa dificuldade de comunicação no teu casamento, mesmo já sendo casado há 17 anos ou não, mas eu tive que ler um livro para tentar começar a entender como as mulheres se comunicam diferente dos homens. Tem um livro chamado The Missing Piece, da Stacey Martino. The Missing Piece. The Missing Piece. E eu preciso ler. Ela diz que... E faz todo sentido, porque eu apliquei e é exatamente isso. Que mulheres têm uma comunicação em 2 etapas. Enquanto homens têm comunicação numa linguagem só. O homem é um solucionador. Então, qualquer conversa que a gente tem, a gente já está pensando na solução, em como montar esse quebra-cabeça, em como resolver de uma forma pragmática, de uma forma prática, e aí acabou. Já apresentar a solução para você e, tá resolvido o problema. E a mulher, ela como se ela tivesse, assim, um pote de Legos, e ela precisa primeiro despejar o pote de Legos em cima da mesa e ver todas as peças. E ela não quer que você faça nada a não ser apoiar ela e encorajar ela num primeiro momento. Ela não quer que você junte as peças já. Não. Ela vai discorrer sobre todas as peças que estão ali desorganizadas em cima da mesa, e quando ela estiver satisfeita, daí sim ela mesma passa para a segunda etapa de comunicação, que é a que a gente tem, que é uma só, de solucionar, e muitas vezes ela mesma soluciona o próprio problema dela. Isso também normalmente envolve qualquer tipo de técnica terapêutica. Você fala sobre os fatos, analisa tudo e depois propõe. Sim, porque se você tem a escuta, todo ser humano, o Carl Rogers escreve sobre isso, que é um dos pais da psicologia. Tem vários livros, o principal é On Becoming a Person. Ele diz que um dos core tenets dele, uma das coisas que ele acredita, é que todo ser humano é direcionado para o bem, para a integração, para o progresso, para a positividade. E nós todos temos uma linha de inteligência que não decorre de livro, é nossa mesmo, de buscar a nossa homeostase, nosso equilíbrio. E que a gente só precisa de um espaço para isso. Um espaço de conforto, um espaço onde a gente possa ser escutado, onde possa receber atenção. Então, uma
principal técnica terapêutica. Forneça esse espaço. Forneça o relacionamento. O que você oferece como terapeuta para o teu cliente é um relacionamento de qualidade, um relacionamento de conforto, onde você possa ter aquele espaço de escuta e a pessoa vir e ela derramar suas peças de Lego. Independentemente de ser bonito, feio, atroz, você concordar, não concordar, ter tua opinião, não importa. Esteja ali, esteja confortando, esteja apoiando. Depois que a pessoa conseguir despejar as suas peças de Lego, aí você pode fazer perguntas importantes para ver se é isso mesmo. Você devolve para ela um pouco da linguagem desorganizada que ela tá pondo para fora, porque ela tá na tempestade emocional dela. E você tá ouvindo, então você tá ouvindo com clareza, como uma terceira pessoa. Pô, do que você tá falando, penso que será que é por aqui? É justo que seja isso? Será que é isso? A pessoa pô, legal. Então, o que você acha que você pode fazer a respeito dessa problemática que está na tua frente? Muitas vezes a pessoa mesmo tem que chegar a cavar seu próprio caminho de solução. Porque se eu te dou a solução, eu estou te oferecendo um presente eventualmente, mas é muito mais eficaz se você mesmo encontrar a sua solução. Porque daí aquela linguagem passa a integrar você. Pô, sabe, de tudo que você falou, eu vejo alguns caminhos. Posso te oferecer? Que vem a questão assim do solicited and unsolicited advice. E um erro de muitas pessoas que são problem solvers, né? Solucionadores de problemas e pessoas do bem que sempre assim querem estar resolvendo todos os problemas e apoiando todo mundo, people pleasers. É que a gente acaba pecando para o realm, para o mundo do unsolicited advice, do conselho não solicitado. E isso dá um puta backfiring do caralho. Sim. Assim, tipo, isso volta pra você, explode em cima de você mesmo. Isso fica mega frustrado. Porque você fez uma boa intenção. Fez. Então, assim, sempre pede autorização pra dar um bom conselho, o que quer que seja. Ó, tô vendo esses possíveis caminhos. Cara, acho que você tá muito distante do seu marido. Acho que vocês dois estão vivendo vidas estressantes. Eu acho que você precisa conversar sobre como conversar, sobre o que você está precisando, perguntar o que ele está precisando. Por que vocês não saem e tiram um fim de semana? Só para vocês, longe do contexto ordinário onde o automático toma conta. Tira um fim de semana, cara. Vai conversar. A pessoa de vez em quando tem aquele estalo. Pô, isso é uma boa ideia. Cara, a comunicação é a chave, né? Quando a gente começa... Algumas pessoas enxergam eu e a Carol como uma referência de marido e mulher, de família e tal, e às vezes vêm conversar conosco sobre esses assuntos. E sempre chega no assunto comunicação. E não é que significa que eu sou maravilhoso nisso, que eu sou muito bom nisso. Pelo contrário, eu sou péssimo. Porque eu sou, como você disse, eu sou resolvedor de problemas. Quando a Carol chega pra mim com... mas eu tô pensando... Tá, faz isso aqui. Pronto. Isso pra ela, em vários momentos, é muito bom, porque dá uma segurança pra ela, que assim, olha, eu vou chegar com a merda, o Darlan vai escutar e vai resolver. Acabou. É assim que eu penso. Mas quando chega aquele momento que ela quer simplesmente conversar de como foi seu dia, que é muito importante pra ela, por várias vezes, eu não tenho a paciência de relembrar o meu dia e compartilhar com ela. Porque pra mim isso é um saco. Tipo assim, você quer que eu relembre quais foram os meus problemas, o que eu passei durante o dia e repita ele pra você? Você acha que isso vai ser bom pro nosso relacionamento? Mas pra ela é. Pra ela quer sentir parte disso, né? Então, eu acredito muito que a comunicação, seja ela pra relação marido-mulher, sócio, amigo, ele é o ponto-chave. E aí entra num ponto que a gente, como pai, eu até queria a tua opinião sobre isso, tá? A gente falou inicialmente sobre a questão da universidade em si, esse modo como as coisas foram criadas, ela acabar sendo um esquema, né? O que, na tua opinião, é o ponto principal que você deve ensinar para os teus filhos, para que eles tenham
sucesso na vida deles. E quando eu tô falando sucesso, você sabe que eu não tô falando materialmente, sucesso de vida. O que você pensa? Eu vou falar depois da minha opinião, mas eu queria saber de você. O que de tudo isso que você vive e ensina para os teus filhos, o que você acha que é o mais importante que eles tenham? É difícil condensar tudo, né? Mas... Cara, o que eu penso que é o mais importante que eu posso passar para os meus filhos são as minhas atitudes. É como eu ajo. É o meu comportamento. Porque... E garantir que o meu comportamento está de acordo com os meus core tenets e os meus core values, os meus valores. Então, se eu falo que eu preciso ser uma pessoa verdadeira, eu preciso demonstrar que eu sou. Se eu quero filhos que consigam estar presentes mesmo, eu preciso não estar no meu celular o tempo inteiro. Sim. Porque eu não quero ter filhos que daqui a pouco têm o próprio aparelho e aí não me dão atenção. Estão mergulhados no mundo cibernético. Eu preciso demonstrar perdão e humildade, porque algumas vezes eu e a Andréia acabamos nos desentendendo na frente deles. E isso é péssimo, mas acontece. Ser humano. Então eu preciso demonstrar reconciliação. Preciso demonstrar carinho real. É tudo ação, Darlan. Tudo ação, cara. Não é o que se diz. Porque eu poderia te dar uma resposta. Eu quero passar para os meus filhos que eles têm que ser verdadeiros e éticos e bons e tudo isso. Você pode tentar ensinar isso, mas se você não mostrar realmente... Mano, é tudo demonstração. Teu passo tá em compasso com a tua palavra, meu brother. Esse é o caminho. Sabe? Crianças aprendem pelo exemplo. A gente não é melhor do que uma espécie... como fala isso em português? Mammalian. Mamífero. A gente é animal mamífero. Sabe uma das coisas que são chocantes? Cara, a gente gosta muito, meus filhos também gostam muito de animal. Então, assim, a gente vai assistir documentário de animais. A gente ama. Aí você nota assim, a mãe ursa fica com os filhotes ursos colados com eles durante 2 anos seguidos. Colado com eles. Para eles aprenderem do comportamento. Hoje, o que a gente faz? A gente quer delegar nossos filhos, desde que eles são bebês, para qualquer coisa e lugar. Para continuar trabalhando, Para creche, para avó, para babá, para televisão, para um celular, para tudo. Que tipo de exemplo de vida a gente está dando para os nossos pequenos animais mamíferos, brother? Se a gente se descola deles, meu irmão. Você entende? Então, assim, o que eu quero fazer hoje? Cara, eu quero ser o pai urso presente. Vem, meu ursinho. Vem, deixa eu te mostrar como que você sobe uma árvore. Deixa eu te mostrar como que você colhe mel de um... Óbvio que eu tô... Sim. Sabe? E é isso, irmão. Se eu pudesse voltar atrás, porque agora os meus filhos já foram para a escola. Se eu tivesse lido antes, se eu tivesse tido a consciência antes, tem um livro que se chama The Danish Way of Parenting, o jeito dinamarquês de parentalidade. Sim. E uma das coisas que eu aprendi é que os dinamarqueses, como modo habitual, tá? Ficam em casa com seus filhos até a idade escolar obrigatória, que até pouco tempo atrás era 7 anos de idade. Durante os primeiros 7 anos, o filho está ali colado com o pai, com a mãe ou com ambos, sem nenhuma influência externa. Não precisa socializar, não precisa ir para a escola antes, isso é uma enrolação. Eu concordo com isso. Sabe? Então, eu botei meus filhos na escola, eles tinham 2 anos. Me arrependo. Se eu pudesse, a escola, acho que a idade escolar obrigatória no Brasil é 4 anos, eu acho. Eu teria mantido eles colados comigo até os 4 anos de idade. E eu acho que é isso, cara. A chave do negócio é esse. Dito muito isso. Bom. Muito bom. O meu pensamento ele é bem próximo disso. Uma vez eu estava conversando com alguns amigos e os amigos estavam assim, todos orgulhosos, e não tiro o mérito de que o filho, sei lá, com 3 anos estava aprendendo a ler, estava aprendendo a fazer conta, que a escola era muito boa, porque estava ensinando tudo isso, sabe? E quando eu olhava o comportamento das crianças, refletia um comportamento totalmente
diferente do que deveria ser uma criança típica de 3 anos, do que ela faz, do como ela interage com a vida, sabe? E isso me fez pensar que, assim, eu quero que meus filhos cresçam e aprendam. E daí eu concordo plenamente com você que esse modo de aprender é pelo exemplo, pelo ato nosso, que eles aprendam a serem seres humanos, que eles tenham os soft skills. Para mim, essa vai ser o grande diferencial do mundo daqui para frente. Porque o conhecimento, ele já é... Cara, com qualquer inteligência artificial, o cara já consegue ser muito melhor do que eu em steel frame, em finanças, em direito, em qualquer coisa. Daqui para frente as coisas, o conhecimento em si ele vai estar cada vez mais disponível. Sim. Agora, já é uma grande dificuldade dos jovens a relação interpessoal. Então, o meu foco na criação dos meus filhos é que eles sejam muito bons nisso, na relação interpessoal. Que eles sejam bons seres humanos, que eles consigam se comunicar bem, que eles consigam interagir bem entre eles, entre os próximos, porque eu acho que isso vai ser o grande legado que a gente vai deixar para nossa próxima geração. Cara, e eu quero criar filhos sensatos. Tipo, dentro da minha escala de valor. Eu não estou disposto a delegar para a sociedade de acordo com a vontade. O que está acontecendo na sociedade no momento? Então meus filhos vão entrar nesse big hamster wheel que pode estar não condizente com os meus valores. Concordo. Tipo, ontem a gente estava assistindo algo que a gente quase nunca faz, eu e a Andréia, porque a gente tenta aplicar nosso tempo. Assim, tipo, a gente acredita muito naquela questão, assim, tipo, garbage in, garbage out, e boas coisas entrando, boas coisas saindo. Mas de vez em quando dá aquela vontade de dar aquele desviozinho de conduta e se sentir assim, relaxado. Então ontem a gente colocou um Netflix, tipo, montando uma banda, alguma coisa assim. Assim, tipo, whatever. Vamos maratonar essa porra pra se divertir. E o que a gente vê? Um monte de jovens, não vou dizer perdidos, mas incompatível com o que eu quero que meu filho seja. Aquela galera toda queer, toda gender fluid, eu sou bissexual, ou todo mundo ali... Todo mundo tentando ali, se encaixar, totalmente perdido. de acordo com os meus valores, todo mundo ali à deriva, vamos dizer assim. Eu acho que esse é o melhor termo, a deriva. E ok, assim, não estou desqualificando, porque eu não sou eles, eu não vou desmerecer algo que não seja eu. Mas eu quero poder criar uns filhos, assim, que se identificam com um ou outro personagem ali que são, a meu ver, normais. Calça jeans, camiseta normal, um papo sensato. Sim. Beleza. Essa é a minha meta, porque está dentro da minha escala de valor e eu não quero me sentir culpado por isso. De jeito nenhum. Guilty por isso. Não, você é um bigot, você é um cara fascista e preconceituoso. Mano... hoje é muito fácil. Quem é que é aquela moça do C6 Bank que agora tá como influencer, que a minha mulher adora? Como é que é o nome daquela... Não é a Betina, é uma outra. Esqueci o nome dela, pesquisa aí.